Bom dia, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Débora e irei apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como título Despejos Forçados durante a Covid-19, um estudo da arguição e descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 828. Esse trabalho foi orientado pelo professor doutor João Aparecido Basoli e eu, Débora Souza Alves Gomes, a orientanda. Cumprimento também, nesse momento, a banca examinadora, na figura da banca examinadora composta pela professora doutora Olívia, pela professora doutora Aline, que está nos acompanhando online, e pelo professor doutor João Aparecido Basoli. É uma enorme honra estar aqui nessa manhã, neste momento, passando por uma banca examinadora com professores que eu admiro tanto e acompanho o trabalho. Inicialmente, cumpre ter-se algumas considerações sobre a pandemia da Covid-19 e que nós ainda estamos vivenciando, inclusive, né, com aumento, infelizmente, no número de casos nas últimas semanas, e como a pandemia da Covid-19 alterou o modo de viver, o modo de nos relacionarmos, de nos comunicarmos dentro da sociedade em geral. Com isso, a pandemia provocou também alteração e afetou principalmente a população de baixa renda. Inicialmente, no contexto pandêmico, todos nós ouvimos e nos deparamos com o seguinte lema: fique em casa. Então, inclusive, foi o lema disseminado pela Organização Mundial da Saúde, porque a casa, durante a pandemia da Covid-19, era realmente um reduto protetor contra o vírus da Covid-19. Contudo, mesmo a casa sendo esse reduto protetor, nós ainda tivemos a execução de despejos forçados, mesmo no contexto pandêmico. Com isso, tendo em vista a execução desses despejos, que inclusive foram ratificados pelo Poder Judiciário, foi proposta a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, abreviada ADPF, número 828, tendo em vista suspender a execução dos despejos em todo o território nacional. Deste modo, o presente trabalho objetivou analisar, sob a ótica da ADPF, como os despejos forçados, ocorridos no período da pandemia da Covid-19, afrontaram os direitos fundamentais, em especial o direito à moradia, o direito à saúde e o direito à vida. No intento de concluir esse objetivo, nós utilizamos uma metodologia qualitativa com base na análise processual e na análise legislativa da ADPF, analisando relatórios de monitoramento expedidos por entidades para verificar os posicionamentos jurídicos nacionais e internacionais, bem como nas reportagens publicadas pela mídia, no intento de confirmar a tese de violação dos direitos humanos em decorrência da realização dos despejos forçados. O trabalho, como vocês puderam verificar durante a leitura do artigo, ele foi estruturado da seguinte maneira. Nós pensamos inicialmente em abordar a temática dos despejos forçados no período da pandemia da Covid-19, logo depois, como esses despejos, como essas remoções afrontaram direitos fundamentais. Então, nós trouxemos uma análise do direito à moradia adequada, do direito à saúde e do direito à vida, bem como para corroborar esse entendimento e para trazer essa discussão para o debate, nós apontamos um dilema jurídico de remoção forçada que aconteceu em um município vizinho aqui, em Porto Nacional. Logo depois, nós buscamos estudar um instrumento, né, que foi utilizado para combate dessa violação de preceitos fundamentais, que no caso foi a ADPF. Então, nesse primeiro capítulo, nós buscamos abordar com a ocorrência dos despejos forçados no período da pandemia da Covid-19, trazendo inicialmente uma abordagem sobre o direito à moradia no cenário internacional, que inclusive foi ratificado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos e Sociais, e também, mais atualmente, na Agenda 2030. No cenário nacional, nós podemos já verificar o direito à moradia adequada sendo instrumentalizado na nossa Constituição Federal. Pode passar. É interessante ressaltar também que os despejos forçados dentro do cenário brasileiro, eles devem acontecer somente em caráter excepcional, seguindo os comandos da Resolução número 10 de 2028 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Então, com relação aos despejos forçados que aconteceram durante o período da pandemia da Covid-19, é importante ressaltar os dados trazidos, inclusive que foram fontes para o nosso trabalho, pela campanha nacional pelo Despejo Zero. Segundo dados da campanha, mais de 64.500 famílias estavam ameaçadas de remoção do período de março de 2020 até 11 de fevereiro de 2021, que foram os dados que nós encontramos com relação a esse levantamento. E mais, 9.000 famílias tinham sido já despejadas das suas residências. Então, assim, o período, é interessante ressaltar que esse período que a gente trouxe para o trabalho foi um período do início do contexto pandêmico até fevereiro de 2021. Então, assim, todos nós, aquele período super turbulento, sem saber como ficaria o mundo realmente depois da com a Covid-19, e essas famílias tiveram que enfrentar remoções. Então, assim, eu fique em casa, mas em qual casa, né? Já que muitas famílias tinham sido, infelizmente, removidas. E mais de 9.000 famílias foram removidas no país, segundo os dados da campanha nacional pelo Despejo Zero. Tendo em vista todo esse contexto, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, ele realizou uma pesquisa envolvendo o direito à moradia e a pandemia, exatamente para analisar como o Poder Judiciário, encarou essas demandas com relação às remoções forçadas que foram propostas. Foram analisadas, segundo a pesquisa, mais de 300 decisões envolvendo 17 tribunais de justiça das 5 regiões do país, 5 TRFs e análise das decisões judiciais também do STF e do STJ. Concluiu-se, na análise dessas decisões, que especialmente com relação às remoções forçadas, que, como vocês podem verificar no gráfico, que 53% das decisões judiciais foram favoráveis à suspensão dos despejos. Contudo, 47% das decisões judiciais foram favoráveis à manutenção dos despejos. Então, nós verificamos aqui que o Poder Judiciário ainda, infelizmente, ele privilegia a propriedade privada, né, conforme os dados, e foi apontado pelos estudiosos que fizeram essa pesquisa, em detrimento do direito à moradia e da segurança possessória. Infelizmente, porque assim, nós estamos falando de dados aqui também durante essa pesquisa, que eles analisaram as decisões de 2020 a 2021. Então, quando nós temos 47% de decisões que mantêm os despejos forçados em um período pandêmico, nós temos aí que realmente nos assustar com esse número, porque demonstra uma falta de unificação jurídica no tocante ao tema. No segundo tópico do trabalho, nós abordamos como essas remoções forçadas elas afrontaram direitos fundamentais. Então, interessante que nós fizemos aqui uma intersecção da afronta ao direito à moradia, que culminou na afronta ao direito à saúde e, infelizmente, na afronta ao direito à vida. Porque o direito à moradia está, por ser um direito social fundamental e tem uma característica de complementaridade, ele realmente é interligado a todos os outros direitos. Então, nesse primeiro subtópico, nós analisamos os despejos forçados e a sua relação com a afronta do direito à moradia adequada. Quando nós falamos de despejos forçados, inicialmente nós já pensamos que os despejos afrontam o direito à moradia adequada. Consequentemente, então, o direito à moradia adequada, nós buscamos mostrar que é um direito social fundamental, estabelecido na Constituição, no artigo 6º. Por ser um direito fundamental, é um direito que tem que ser inviolável. Contudo, infelizmente, durante o contexto pandêmico, foram realizadas remoções que afrontaram o direito à moradia adequada. Não só o direito à moradia, mas também o direito à moradia adequada. Tem um comentário, o comentário número 4 da ONU, que inclusive nós colocamos no trabalho, que ele fala os critérios a serem preenchidos para ter a moradia adequada. E um desses critérios é essas remoções serem realizadas apenas em critério excepcional. Então, nós concluímos que mesmo diante de uma das maiores crises humanitárias do mundo, o direito à moradia adequada ele não foi aplicado em grande parte no contexto fático brasileiro. Infelizmente, nós vemos que ele saía raramente
do papel nas análises feitas. Assim, não só o direito à moradia, mas o direito à moradia adequado. Afrontou também uma recomendação do CNJ que dizia que as remoções forçadas deveriam ser realizadas apenas em critério excepcional e deveria ter muito cuidado também com a população de baixa renda. Especial atenção deveria ter sido concedida à população de baixa renda, o que não ocorreu em grande parte. Aqui nós analisamos, nesse segundo tópico, como os despejos forçados afrontaram também o direito à saúde e o direito à vida. Porque, como eu citei anteriormente, todos os direitos estão interligados. Então, em um período pandêmico, se eu tenho a afronta ao direito à moradia, que é o reduto protetor para a proteção contra o vírus da Covid-19, eu tinha uma afronta, consequentemente, ao direito à saúde e, por consequência, também ao direito à vida. Nesse outro subtópico, nós trouxemos ao debate um caso que aconteceu aqui em um município vizinho, no município de Porto Nacional, de uma remoção forçada. Esse caso, eu vou trazer breves considerações, porque como já foi explanado exaustivamente no artigo, só para contextualizar mais esse caso. Nesse caso, tinha um processo de reintegração de posse, que já tramitava há bastante tempo aqui no Tribunal de Justiça do Tocantins. Só que, em virtude da grande quantidade de recursos, só foi deferido o cumprimento, realmente, da reintegração de posse em 2021. Contudo, o juiz de primeira instância, ele falou que era para suspender essa reintegração por conta da pandemia da Covid-19. Aí, o advogado da parte autora, interpôs um agravo de instrumento e, com isso, o Tribunal de Justiça, ele alterou essa decisão de primeira instância no intuito de que essa reintegração de posse acontecesse imediatamente. Então, em 18 de maio de 2021, essa reintegração de posse foi ratificada pelo Poder Judiciário e aconteceu. Foi proposto inicialmente um plano de desocupação, contudo não foi seguido, porque, assim, segundo o que nós lemos na reportagem, o que as pessoas envolvidas falaram, é que realmente elas ficaram sem abrigo depois dessa remoção e teve dano ao patrimônio público, porque, assim, destruíram as escolas, destruíram as casas das pessoas, sem nenhuma tutela realmente de proteção para essas famílias. Interessante ressaltar que essa remoção aconteceu em maio de 2021. Em maio de 2021, a taxa de mortes diárias, segundo a Fiocruz, estava mais de 1.000 mortes diárias. E a ocupação de leitos Covid aqui no estado do Tocantins estava em cerca de 86%, que era crítico, extremamente crítico, realmente a ocupação de leitos UTI Covid durante esse período. Então, nós podemos observar diretamente, principalmente com a análise desse caso, afronta a direitos fundamentais básicos, como o direito à moradia, o direito à saúde e o direito à vida. Então, assim, o interessante é que o advogado da parte autora, ele falou assim, na reportagem, mas a parte autora já tem 92 anos, ela precisa de uma tutela jurisdicional. O marido dela já morreu em decorrência, esperando uma tutela desse processo. Contudo, é importante ressaltar que a busca pela celeridade não pode olvidar direitos fundamentais. E, consequentemente, nós trouxemos aqui o que disse o jurista alemão Robert Alexy sobre o sopesamento dos direitos fundamentais. Então, assim, o direito fundamental à moradia, à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana deveriam ter prevalecido diante dessa situação, o que não aconteceu. Não obstante os esforços empreendidos por essa população, que inclusive fez uma campanha, né, despejo na pandemia é crime, mas infelizmente essa remoção aconteceu afrontando direitos fundamentais. Com isso, nós buscamos estudar, tendo em vista todo o que foi apresentado, essas violações de direitos fundamentais, qual foi o instrumento utilizado, no caso, a DPF número 828, para combater essa violação de preceitos fundamentais. Ela foi ajuizada pelo PSOL e teve como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. A DPF ela teve como aplicação promover realmente a tutela desses preceitos fundamentais e teve na decisão da primeira liminar, o ministro, inclusive, ele falou que restou verificada a ameaça ao direito à moradia
à dignidade da pessoa humana e foi atendido o requisito da subsidiariedade, que é típica da ADPF. Com isso, foi concedida o deferimento parcialmente da primeira liminar, em 3 de junho de 2021, tendo vigência até 6 meses, no caso até dezembro. Interessante ressaltar que a ADPF ela propôs inicialmente a suspensão de todos os despejos que estavam acontecendo, reintegração de postos, em todo o território nacional. Foi deferida parcialmente, no intuito de suspender realmente a realização desses despejos em todo o território nacional. E é muito importante ressaltar também o impacto dessa ADPF na suspensão das remoções forçadas. Segundo dados da Campanha Nacional pelo Despejo Zero, foram impactadas com a suspensão dos despejos forçados e tiveram garantida a segurança possessória e o direito à moradia adequada aproximadamente 14.600 pessoas. Então, assim, nós verificamos que a ADPF foi um instrumento extremamente essencial, não obstante as violações de direitos fundamentais que ocorreram no cenário nacional. Foram concedidas tutelas incidentais. Eu vou ressaltar aqui apenas que a terceira tutela provisória ela foi concedida até o prazo de 31 de outubro, encerrou-se agora, né, faz pouco tempo, foi solicitado um novo pedido de prorrogação dos efeitos da ADPF, mas o ministro relator disse que, tendo em vista a modificação do cenário pandêmico, que nós já estávamos entrando em outro cenário, não foi concedido o último período de prorrogação dos efeitos da ADPF. Contudo, é interessante que o ministro não autorizou a prorrogação dos efeitos da ADPF, mas condicionou a execução das remoções forçadas a um período de transição nos tribunais para a realização das execuções. Deste modo, o período de transição nos tribunais tinha que ser estabelecido com base em alguns condicionantes. Esse período de transição para a realização das execuções dos despejos forçados. Uma dessas condicionantes que era obrigatório ter agora nos tribunais de justiça e nos TRFs comissões de conflitos fundiários, né? Essas comissões, elas devem realizar inspeções e audiência, tendo em vista auxiliarem o juiz na tomada de decisão com relação às execuções forçadas. Então, o juiz, no caso, já teria esse aparato maior para decidir de forma mais, digamos assim, mais comprometida com a realidade fática dos envolvidos. Outra condicionante foi a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e de outros órgãos que respondam pela política agrária e urbana, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o Ministério Público entra aí como fiscal da lei, promovendo o acesso realmente à justiça, e a Defensoria Pública também é importante a sua participação, tendo em vista a sua tutela, né, especialmente das pessoas em vulnerabilidade social. Outra condicionante para a execução dos despejos forçados depois desse período de transição seriam medidas administrativas. Uma dessas medidas administrativas é a prévia comunicação e escuta das pessoas envolvidas. É muito importante, tendo em vista todas as leituras que nós fizemos sobre execuções das remoções forçadas, essa escuta, essa comunicação realmente com a população. Porque o que nós verificamos, infelizmente, é que a decisão é tomada sem escuta real da população envolvida. Então, nós verificamos umas decisões judiciais, infelizmente, não se aplicam concretamente ao contexto fático dos envolvidos. Então, numa primeira análise, nós verificamos que esse período de transição nos tribunais, ele pode contribuir para a efetivação de decisões judiciais de fato, mais céleres, tendo em vista a mediação, e também mais comprometidas com os direitos fundamentais das populações envolvidas. Deste modo, nós concluímos que a ADPF proposta, ela foi sim um instrumento adequado para a tutela dos direitos fundamentais violados durante esse período. Interessante ressaltar os efeitos e as consequências que essa ADPF trouxe, como, por exemplo, pensar na remoção forçada com base em um princípio vinculado mais ao direito à moradia, à saúde e à vida,
esse estabelecimento do período de transição nos tribunais. Com relação às considerações finais, nós concluímos que a pandemia ela realçou as desigualdades sociais existentes no país e a realização dos despejos forçados durante o contexto citado afrontou não somente o direito fundamental à moradia, mas a saúde, a vida, que infelizmente, não obstante todo o cenário internacional e nacional que protege o direito à moradia, nós vemos que ele não está sendo efetivamente implementado no contexto fático, na realidade dos envolvidos. E a revisão de descumprimento de preceito fundamental se mostrou um instrumento extremamente relevante e adequado para salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, por consequência, os direitos fundamentais olvidados durante esse período. Demais estudos, nós recomendamos que sejam feitos dentro dessa temática. É uma temática extremamente complexa, muito ampla. Nós buscamos trazer essa linha de raciocínio dos despejos forçados, violações de direitos fundamentais, e um instrumento utilizado para combate dessas violações, mas nós recomendamos que mais estudos sejam feitos e para implementação realmente do direito à moradia adequada. Essas foram as referências utilizadas no trabalho, e essa foi a minha apresentação durante esse breve momento que foi me concedido para apresentar. Deixo aberto agora um período para a questão da banca, para perguntas, e agradeço pela atenção. Obrigada. Então, queria iniciar parabenizando a Débora pelo trabalho e pela apresentação, que foi muito clara, objetiva. Agradecer muito o professor Basoli, de novo, por essa parceria. Ele sempre me convida para trabalhos ótimos, eu adoro. Então, bom dia para minha amiga, a professora Olívia, que eu admiro muito, além de gostar muito também. Então, Débora, o seu tema super interessante, relevante, um trabalho bem escrito, organizado, com boas referências. Gostei muito, aprendi muito. Eu vou depois mandar o arquivo com as minhas sugestões, porque as sugestões que eu fiz ali são muito mais de forma, né? Com relação à redação, assim, eu faço uma sugestão quando você faz a discussão envolvendo as decisões, né, trechos das decisões, você depois retomar isso com a sua fala, destacando os principais pontos, tá? Mas é coisa, acho que nas considerações finais talvez você possa avançar um pouco mais, aqui na apresentação acho que ela ficou mais robusta do que escrita. Eu tenho uma pergunta para você, uma derivada da outra. A última sugestão, você cita o Alexis, e você cita o Alexis uma vez. Alexis é um autor duro. Ele não pode ser citado. Ou ele é usado, ou esquece ele. Usa outra coisa de proporcionalidade, sabe? Uma coisa mais básica. Minha sugestão, eu acho que citar o Alexis fragiliza o trabalho, tá? Na minha visão. Mas a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, na verdade, são duas perguntas ligadas à própria noção de despejo forçado. A primeira é se existiria despejo sem ser forçado, né? E a segunda derivada disso, essa noção de despejo forçado não ficou muito claro para mim, até pelo caso que você trouxe, e depois você vai nesse sentido também, se ela teria como foco essencialmente ocupações coletivas, situações coletivas, ou se a gente também pode usar esse termo para situações essencialmente individuais. Então, são essas duas perguntinhas que eu queria ouvir de ti. Então, respondendo os questionamentos com relação aos despejos, se existem despejos sem serem forçados. Inclusive, tem um comentário acho que é o número 3, da ONU, que fala sobre isso, como um cenário internacional entende, né? Os despejos, no caso, as remoções, elas não são proibidas, sejam no cenário internacional ou no nacional. Contudo, elas devem ocorrer de modo excepcional. Os despejos forçados,
a literatura entende que sejam aqueles despejos eivados de ilegalidade e de arbitrariedade, no caso. Então, os despejos forçados, com base nesse comentário número 3 da ONU, são esses despejos eivados de arbitrariedade, de ilegalidade, que afrontam direitos fundamentais básicos. As remoções, elas podem acontecer em critério excepcional, desde que não afrontem esses direitos fundamentais. Então, existem remoções, segundo o que eu entendi das leituras, sem serem forçadas, desde que não afrontem os direitos fundamentais e salvaguardem os direitos fundamentais. Os despejos forçados seriam esses despejos eivados de ilegalidade, de afronta aos direitos fundamentais. Com relação à segunda pergunta, com relação os despejos que nós estudamos, perdão aqui por não ressaltar, eles são entendidos em seu viés coletivo, tá? Eles são entendidos no viés coletivo, afrontando principalmente esses direitos fundamentais dessas famílias, dessa coletividade envolvida. Inclusive, a DPF, ela teve essa salvaguarda desses despejos envolvendo remoções coletivas. As individuais, envolvendo proprietários e locatários, com o contrato de aluguel, no caso, ela foi, infelizmente, mantida tendo em vista a ótica do Código Civil. Então, tá bom. Primeiro, muitíssimo grata por participar desses momentos. Agora, eu fiquei realmente feliz de vir ver a finalização do seu percurso acadêmico. Eu fico tão grata quando a gente consegue fazer essas complementaridades entre cursos, que, assim, na teoria existem, mas na prática elas não acontecem. E eu tenho no Basoli um grande parceiro, viu, Basoli? Fico muito contente da gente participar e da gente envolver os nossos alunos. Eu sempre digo a eles, somos tão complementares, a gente precisa tanto uns dos outros, os nossos trabalhos se enriquecem tanto quando a gente trabalha, de fato, junto, quando a gente vai a campo junto, quando a gente somos nossos conhecimentos. Dá trabalho, não dá? Dá bastante trabalho, é mais fácil cada um ficar dando seu quadrado, né? Mas é muito gratificante ver como isso acontece depois. Então, grata pela parceria, pelo convite. Grata também, professora Aline, gosto tanto de participar de coisas com ela. Espero que esses momentos sejam aumentados, sabe? O que a gente aprendeu com a pandemia, que dá para fazer assim, né? Então, quem sabe a gente não se arrisque mais e não circule mais entre a gente. Débora, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela temática. A academia precisa sair mesmo dos seus castelos e discutir questões que não são visíveis. E você traz uma questão que é muito invisível para a sociedade, que é muito invisível para os cursos. Eu não sei como é que é o debate dentro do direito, mas eu digo que eu sou estranha dentro da arquitetura. E imagino que o Basoli é estranho dentro do direito. Eu não sei o quanto isso circula, né, nos trabalhos de vocês. Na arquitetura circula muito pouco, assim como na sociedade circula muito pouco, né? A invisibilidade da questão fundiária, que é uma questão central brasileira, ela é gritante. Como assim, né? Então, todos os trabalhos que enfrentam essa temática, para mim, são muito valorosos de saída. Então, te parabenizo por isso. Formalmente, seu trabalho está bem organizado, está bem escrito, você é muito clara na sua apresentação, você é muito segura naquilo que você coloca. Eu vou fazer comentários como arquiteta, e mais no sentido de um debate das contribuições que a gente faz, dos trabalhos de fim de curso, das nossas pesquisas, né? Eu acho, nos trabalhos da arquitetura, a gente coloca muito a voz da população, né? Que é invisibilizada quando a gente trabalha com esses temas. Eu senti muita falta de alguma coisa sobre essa população de Porto Nacional. Por exemplo, eu sei que a autora tem 92 anos, eu sei dessa criatura que é a proprietária. Eu não sei dessas outras tantas pessoas que foram despejadas, nenhuma linha, nem quantas pessoas são, nenhuma foto, nenhuma voz, nenhuma entrevista, nenhum campo. Eu não sei sobre a estrutura do artigo e da finalização, como é que é o protocolo aqui no direito, mas eu senti bastante falta disso. Então, veja como nós mesmos reproduzimos esse sistema de invisibilização. Então, no seu discurso, apareceu essa uma pessoa que é a autora. Sei até a idade da criatura, imaginei a senhora. Mas a gente invisibiliza completamente essa população que foi violentamente removida. Então, eu acho que essa coisa da voz, da invisibilidade, da nossa reprodução do status quo é algo para a gente ficar alerta sempre.
Porque nós somos totalmente imbricados. Está ali formado junto com a gente. A hora que a gente vê, a gente está reproduzindo. Então, o exercício de reflexão e de contraponto é um exercício diário e constante. A gente sempre tem que se questionar: será que eu estou reproduzindo? Porque o normal é a gente continuar fazendo essa roda girar desse mesmo jeitinho de sempre, né? Então, eu senti falta de informações sobre a fazenda, sobre o histórico de ocupação, quantidade de pessoas, para onde elas foram. E aí, aproveito para te contar sobre o laboratório de remoções da FAUSP, em São Paulo. Já ouviu falar? Ele foi criado na época da COP, das Olimpíadas, né? A Raquel Ronick e o Labiab, eles montaram um laboratório e o objetivo, aí a arquiteta querendo espacializar as coisas, era cruzar os interesses com as remoções. Então tá, mapearam todas as remoções que aconteceram, Copas, Olimpíadas e pandemia. Qual a coincidência da localização dessas remoções com os interesses imobiliários e com os interesses fundiários? Toda. E aí eles foram cruzando e comprovando esses interesses, né? Então, eu imagino que se a gente conseguisse reproduzir isso aqui, certamente aconteceria a mesma coisa. A gente ia somar esses... Por que essas pessoas? Por que esse interesse? O que aconteceu para além da velhinha de 92 anos? Qual é o interesse fundiário, imobiliário? O que está em jogo ali? E é importante a gente sempre extrapolar esses entendimentos para a discussão macroestrutural da questão fundiária no Brasil. E esse foi um outro ponto que eu senti falta. A gente naturaliza tanto, né? Remoção, a posse, mas espera, não é importante, ainda mais nós da academia, darmos um passo atrás e lembrarmos o quanto é fundante a questão fundiária e a desigualdade social no Brasil, né? Desde os primórdios até hoje em dia. Então, isso é muito necessário da gente lembrar. A gente é estruturado nisso. O Brasil está, assim, sentado na questão desde lei de terras. E a gente vai dando de barato, né? Tá tudo bem, que é assim, não é. Então, desnaturalizar esse processo, eu acho importante lembrar nos nossos trabalhos. E não naturalizar também o contexto que a gente está vivendo, de pandemia. Eu acho que a gente foi tão aviltado nos últimos 4 anos politicamente, mas foi tão bárbaro o que aconteceu no Brasil, do ponto de vista da necropolítica, que a gente naturaliza. E eu acho que é importante demarcar o que aconteceu. Nós vivemos um golpe, nós passamos 4 anos tendo uma precarização completa em todas as áreas, né? Habitação, empobrecimento, a miséria. Então, a gente passou por um período de barbárie que a gente acabou naturalizando. Então, acho que os nossos trabalhos também precisam dar conta disso. Toda essa macroestrutura, desde a fundante até os últimos anos, né? Eu falei 4, mas desde 2016, né? Que a gente está sendo assim vilipendiado e que a população mais vulnerável está ficando cada vez mais vulnerável e está tudo bem, a gente vai de 10 milhões para 30 milhões de pessoas passando fome e assim. Então, na academia é muito importante demarcar isso. Eu faço questão de falar isso em todos os trabalhos para que a gente não esqueça, para que a gente não naturalize, para que a gente use essa pequena voz que a gente tem dentro da academia para fazer isso reverberar, né? Que mais que eu queria te dizer? E como que o Poder Judiciário, ele corrobora com essa situação estruturante fundiária brasileira, né? Tá ali, para e passo, 47% das decisões da DPF, assim... Como você mobiliza todo um sistema para manter o status do jeitinho que está, né? E pensar que tudo isso, o escopo é o quê? 100 mil pessoas, que foi o que você falou, né? 100 mil pessoas no total. Eu acho que era um número mais ou menos... exatamente. Gente, é muito pouco, é inacreditável. E olha só, a DPF, a juíza, e olha a mobilização da quantidade para 100 mil pessoas. Como incomoda? Como a questão fundiária é central na discussão do Brasil, né? A gente não está falando de uma situação de 50 milhões de pessoas, são 100 mil. Então, eu fico muito indignada com essas coisas, porque a gente vai naturalizando números, pessoas, misérias, golpes, e, enfim. Eu acho que é importante, de alguma maneira, aparecer uma visão um pouquinho mais macro no seu trabalho e talvez colocar alguns dados sobre a fazenda e as questões locais também, que são bem importantes no sentido de visibilidade para isso. No mais, Débora, parabéns. Muito grata pelo convite e espero que a gente se cruze nos trabalhos pela vida de formada.